Seja feliz no simples. Pare de se desesperar com o que não importa. Você passa a vida tentando manter coisas que nunca quis, compromissos, promessas, padrões, metas, tudo o que o mundo te disse que era necessário para ser alguém. Mas no fundo, uma parte silenciosa de você sempre soube que isso era uma armadilha. Que essa corrida pelo reconhecimento, pela aprovação, pelo sucesso, te afastava daquilo que realmente importa. A leveza de existir sem precisar provar nada. Você se tornou prisioneiro de um ideal que não nasceu dentro de você. E por isso, o cansaço nunca te abandona, mesmo quando tudo parece dar certo. É o cansaço de sustentar uma vida que não é sua. Nunca tivemos tanto. E nunca estivemos tão perdidos. O mundo virou um grande palco onde todos fingem estar bem. A felicidade virou uma performance e o sofrimento, um defeito. As pessoas postam sorrisos enquanto se esgotam por dentro, tentando alcançar um padrão invisível que muda a cada semana. Correm, compram, comparam, competem. Mas ninguém para, ninguém respira. Ninguém pergunta se o que está perseguindo realmente tem valor. E quando a noite chega, quando o silêncio aparece e não há mais nada para distrair, é nesse instante que o vazio se revela. É ali que o corpo sente o peso de carregar o desnecessário. Você não percebe o quanto perdeu de si no meio disso tudo, o quanto se afastou do essencial, o quanto se convenceu de que a felicidade era algo a ser conquistado, quando, na verdade, ela sempre esteve disponível nas pequenas coisas. O sol atravessando a janela, o café quente, a conversa sincera, o descanso sem culpa. Coisas simples. Mas você foi treinado a desprezá-las, a chamá-las de banais, a buscar algo maior, mais caro, mais visível. O mundo te ensinou a correr atrás de tudo, menos de si mesmo. E por isso, você sente esse aperto que não tem nome. Essa ansiedade constante. Essa pressa que nunca acaba. A verdade é que o simples não dá status, não gera aplausos, não causa inveja, mas ele dá algo que ninguém pode te vender: paz. A paz de saber que o que você tem é suficiente, que o que você faz tem sentido, que o que você é já basta. E essa é a revolução silenciosa que poucos têm coragem de viver, porque é mais fácil continuar acumulando do que admitir que o excesso não preenche. É mais fácil se distrair do que encarar o vazio. Mas toda distração cobra um preço, e esse preço é sua clareza. O simples não é falta de ambição, é sabedoria. É entender que nem tudo precisa ser grandioso para ter valor. Que o essencial cabe em pouco espaço, mas tem um peso infinito. E quando você começa a enxergar isso, tudo muda. As urgências perdem força, os medos diminuem, a mente se aquieta, porque você para de correr atrás do que não depende de você e começa a cuidar do que sempre dependeu. A forma como escolhe viver, a maneira como interpreta o que acontece, o modo como reage ao que o mundo te entrega. Isso é liberdade. Epicteto dizia que a tranquilidade nasce quando deixamos de lutar por aquilo que está fora do nosso controle. E é isso que o simples faz. Te devolve o controle do essencial. Quando você abandona a necessidade de parecer algo, sobra espaço para ser. Quando você solta o desejo de tudo, o pouco se torna imenso. Quando você para de buscar fora, descobre que já tinha dentro o que tanto procurava. É começar a vivê-la de verdade. É olhar ao redor e reconhecer o que é genuíno, o que é suficiente, o que é real. É abandonar a pressa de chegar para finalmente aprender a estar. É não se desesperar com o que não importa, porque agora você entende o que importa. E esse entendimento é o que transforma tudo. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você possa permitir-se parar. Não para desistir, mas para lembrar. Lembrar de quando as pequenas coisas bastavam. Lembrar de quando a felicidade não era uma meta, era uma consequência. Lembrar de quando a vida era simples e boa, porque no fundo a vida sempre foi simples. A gente é que foi ensinando ela a doer. O vírus da comparação silenciosa. Você acorda, pega o celular e sem perceber mergulha no mundo dos outros. Imagens polidas, frases de impacto, conquistas expostas com orgulho. E mesmo sem querer, começa o contágio. Comparação não precisa ser explícita para corroer.
Basta que ela aconteça em silêncio, nos bastidores da mente. É um vírus que não grita, mas mina sua autoestima, sua paz e sua clareza. Você não percebe, mas já começou a medir sua vida pela régua alheia. O que antes parecia suficiente agora parece pouco. O que antes era leveza agora é cobrança. O que antes bastava agora envergonha. O mundo digital é um espelho distorcido, onde todo mundo parece estar vencendo, menos você. E é nesse ambiente que nasce uma ansiedade silenciosa, disfarçada de motivação. A constante sensação de estar ficando para trás, de não ser bom o bastante, de estar sempre devendo algo. Você não corre porque tem um destino claro, mas porque todo mundo parece estar correndo também. Você não quer o que deseja, quer o que te ensinaram a invejar. Essa comparação não se limita ao que é mostrado. Ela se infiltra em como você se vê. A cada conquista que você alcança, a alegria dura menos. Porque o próximo post já mostra alguém indo além. Sua referência de sucesso muda toda semana e sua paz desaparece junto com ela. Você não vive a sua vida, você reage à vida dos outros. E esse ciclo é cruel, porque não tem fim. A régua externa é infinita e quem vive por ela vive exausto. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E no mundo da comparação silenciosa, você julga sua vida o tempo todo, sem misericórdia. Julga seu corpo, seu tempo, seu desempenho, sua aparência, seu ritmo. E cada julgamento nasce de uma imagem que não te pertence, de uma referência que não tem nada a ver com o que você realmente valoriza. Você começa a se moldar por fora, esperando encontrar paz por dentro. Começa a seguir padrões que nunca escolheu, a se vestir como os outros, pensar como os outros, viver como os outros. E aos poucos, a voz interna vai silenciando. Você já não sabe se o que deseja vem de você ou foi apenas absorvido. A comparação te tira o centro, te rouba o critério, te desconecta do que é seu. A comparação estética, então, se torna um sequestro emocional. Sua autoestima fica algemada a filtros, poses e ângulos. Sua alegria depende da validação invisível de quem nem faz parte da sua vida. Você não se olha mais com honestidade, você se edita. E essa edição constante vai matando a verdade. A espontaneidade desaparece. A autenticidade morre. E o pior é que tudo isso acontece com um sorriso no rosto e uma legenda bonita. A solução não está em sair das redes, mas em sair da hipnose. Em acordar para o fato de que você não precisa competir com ninguém, que sua vida é uma estrada única e compará-la com outra é como comparar o mar com a montanha. Ambos são imensos, ambos são belos, mas jamais serão iguais. Você pode admirar sem desejar, pode inspirar-se sem copiar, pode observar sem perder o eixo. Ser feliz no simples também é isso, recusar-se a medir sua alegria por comparações. É olhar para si com olhos limpos, é deixar de lado o devia ser assim e começar a perguntar, isso faz sentido para mim? É perceber que o que te faz bem talvez nunca vá gerar curtidas, mas vai te dar paz. E paz é o bem mais raro que existe hoje, porque enquanto todos correm atrás de destaque, poucos se lembram de cuidar do silêncio interior. A comparação cria urgência onde deveria haver gratidão, cria pressão onde deveria haver presença, e te rouba o agora, colocando seu valor num lugar que você ainda não alcançou, e talvez nem precise alcançar. Hoje, você pode interromper esse ciclo, pode desligar o ruído, pode olhar para sua vida e, sem esforço, reconhecer o que nela é genuíno. Pode parar de se desesperar com o que nunca foi seu. Você não precisa ser mais do que já é, precisa apenas voltar a ser inteiro. Porque quando a mente para de se comparar, o coração volta a agradecer. E é ali, nesse momento de quietude, que o simples começa a florescer. O barulho interno do desnecessário. Você sente, mas não nomeia. Há um ruído constante dentro de você. Uma inquietação que não cessa, mesmo quando tudo está aparentemente sob controle. Você tenta descansar, mas não relaxa. Tenta focar, mas se distrai. Tenta estar presente, mas é puxado para 1000 direções invisíveis.
Esse barulho não é casual. Ele é fruto de um acúmulo que você não percebeu acontecer. Um acúmulo de escolhas que não importam, mas exigem energia. De objetos que não servem, mas ocupam espaço. De ideias que não fazem sentido, mas ainda ditam seus passos. Você acredita que está cansado por fazer demais, mas na verdade está cansado por fazer o que não tem propósito. Está esgotado porque todo dia toma decisões pequenas que somadas drenam sua mente. A roupa que não combina com nada, os compromissos que você aceitou por obrigação, a gaveta que nunca arruma, os aplicativos que nunca usa, as notificações que interrompem seu silêncio. Tudo isso parece inofensivo, mas gera microcargas constantes que sabotam sua clareza. O excesso cria confusão, e a confusão silenciosa é o inimigo mais perigoso da paz, porque você não percebe que ela se instalou, só nota os efeitos: impaciência, distração, ansiedade, uma estranha sensação de estar sempre devendo algo. É como uma interferência no sinal. Você até tenta ouvir sua voz interior, mas o ruído do desnecessário não deixa. A mente precisa de espaço para respirar. Assim como o corpo precisa de ar limpo, a alma precisa de clareza. Mas isso não virá enquanto você estiver carregando pesos invisíveis. E a maioria desses pesos está disfarçada de normalidade. Objetos em casa que você não usa mais. Obrigações que não combinam com sua essência. Relações que você mantém por inércia. Pensamentos repetidos que não te levam a lugar algum. Isso tudo cria um barulho interno que adoece em silêncio. Epicteto nos ensina que a liberdade começa pela renúncia. Renunciar ao que é inútil, ao que confunde, ao que dispersa. Você não precisa de tudo, precisa do essencial. E o essencial nunca grita. Ele está no fundo, esperando que você remova as camadas que o abafam. Só que a maioria das pessoas vive o contrário. Passam a vida tentando adicionar coisas, na esperança de que isso traga sentido, mas é na subtração que a verdade aparece. Simplicidade estratégica não é viver com pouco por viver, é viver com o que faz sentido, é eliminar ruídos para ouvir o que é real, é escolher o que merece estar presente e permitir que o resto vá embora sem culpa. Isso exige coragem. Coragem de olhar para tudo o que você acumulou e admitir: isso não sou eu. Isso me distrai, me sobrecarrega, me desconecta. Isso me afasta do que eu realmente sou. Você tem o direito de viver com calma, de caminhar sem o peso do que não serve mais, de pensar com clareza, de dormir com leveza. Mas isso não vai acontecer enquanto você mantiver em volta e dentro o desnecessário. O barulho só cessa quando você escolhe o silêncio. E o silêncio não vem de fora. Ele nasce quando o mundo interno se organiza, quando as pendências invisíveis são dissolvidas, quando você faz as pazes com o essencial. Pense em quantas decisões você toma todos os dias que não precisaria tomar se vivesse com mais simplicidade. Quantas vezes você se veste para agradar um olhar externo? Quantas vezes você compra algo para compensar uma ausência que não é material? Quantas vezes você aceita convites que não combinam com sua alma? Agora pense, e se você dissesse não? E se você escolhesse menos, mas com mais intenção? O que mudaria? Você não está cansado da vida. Está cansado da bagunça que criou tentando dar sentido a ela. Está exausto de girar em torno de expectativas que não se sustentam. Está frustrado porque sua paz está soterrada por ruídos. Mas tudo isso pode ser transformado. Você não precisa de um novo começo. Só precisa começar a remover o que não é você. E a cada coisa que você solta, o silêncio volta. A leveza retorna, a paz se aproxima. Ser feliz no simples é, antes de tudo, uma escolha consciente de silêncio. É olhar para dentro e se perguntar: o que aqui está ocupando espaço, mas não me alimenta? E a resposta, quando vier, será a chave para uma vida mais leve. Uma vida onde a clareza substitui a confusão. Onde o pouco certo vale mais que o muito vazio. Onde você finalmente se reencontra. A ilusão da importância. Você foi treinado para dar importância a tudo. Cada notificação parece urgente.
Cada mensagem não respondida parece falha. Cada silêncio parece um erro. Você vive em estado de alerta, tentando não perder nada, tentando manter tudo. Mas no fundo, quase tudo o que te inquieta não tem real importância. São distrações engrandecidas por hábitos que você não questiona mais. Você se importa com o que os outros vão pensar, com o que ainda não conquistou, com o que talvez nem precise. E nisso, se esquece do que de fato merece sua atenção. A mente ansiosa cria importância onde não existe, transforma detalhes em ameaças, faz você acreditar que precisa resolver tudo hoje, entender tudo agora, ter respostas para todas as perguntas. Mas viver assim é caminhar com pedras nos bolsos, é carregar o peso da ilusão, porque o que realmente importa quase nunca exige desespero, quase nunca se impõe com pressa. A verdade chega como o silêncio, firme, mas sem gritos. O estoico não corre atrás de tudo. Ele escolhe onde colocar sua energia. Ele sabe que dar importância a tudo é o mesmo que não dar importância a nada. Porque a atenção é limitada. E se você entrega seu foco para o supérfluo, o essencial morre de fome. Você diz que está ocupado, mas está apenas evitando o vazio. Você enche a agenda para não encarar o silêncio. Você responde a todos para não ter que ouvir a si mesmo. Você já se perguntou por que tantas urgências surgem no meio da sua paz? Por que é tão difícil sustentar um momento de calma sem a tentação de checar algo, responder algo, fazer mais alguma coisa? É porque você foi condicionado a associar o valor da vida à quantidade de movimento. Mas movimento sem direção é só agitação. E a agitação é o disfarce perfeito da fuga. Você luta por coisas que nem sabe se deseja. Persegue metas que talvez nunca te façam feliz. Defende opiniões que não são suas. E no meio disso tudo, a vida verdadeira passa despercebida. Aquela que acontece nos detalhes, nos intervalos, nos silêncios, aquela que não precisa ser compartilhada para ter valor, aquela que existe mesmo quando ninguém está olhando. A ilusão da importância é sustentada pelo medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder algo. Medo de ser esquecido. Mas todo medo se dissolve quando você olha para ele com clareza e percebe que a maioria das coisas que você teme perder não são essenciais. Expõe o quanto confundimos movimento com sentido. Epicteto nos convida a questionar: isso depende de mim? Isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então não merece o seu desespero. A vida se torna mais clara quando você começa a distinguir o que apenas ocupa espaço daquilo que sustenta o seu ser. E essa distinção é o ponto de virada. É o momento em que você para de correr por fora e começa a caminhar por dentro. Ser feliz no simples é, portanto, um ato de rebeldia lúcida. É olhar para a multidão correndo e decidir parar. É perceber que a pressa do mundo não precisa ser a sua, que a importância dada aos gritos não deve abafar o sussurro da sua verdade, que você pode viver sem competir, sem provar, sem acumular. Porque no fim, o que realmente importa cabe no agora, está ao seu alcance, não exige conquista, exige presença. E quando você abandona a ilusão da importância, sobra espaço para o que sempre esteve ali, esperando ser visto. A vida real, aquela que pulsa mesmo quando você não está tentando vencê-la. O poder do menos. Você foi condicionado a acreditar que mais é sempre melhor. Mais conquistas, mais metas, mais bens, mais conhecimento, mais conexões, mais visibilidade. Mas quanto mais você acumula, mais distante parece estar da paz que procura. Porque o excesso não é sinal de força. Muitas vezes é sintoma de fuga. Acumular é fácil. Difícil é sustentar o que se acumulou. Difícil é ter clareza no meio da multidão de escolhas. Difícil é encontrar a si mesmo quando tudo ao redor exige que você se disperse. O mundo não te ensinou a viver com menos. Ele te ensinou a temer o vazio. Te ensinou que só é feliz quem tem muito, só é digno quem conquista tudo, só é importante quem aparece o tempo inteiro. Mas o que o mundo chama de sucesso, muitas vezes é só barulho.
é só ocupação para evitar o desconforto de encarar o que sobra quando tudo se cala. Só que o menos tem poder, porque ele revela, ele não disfarça, não encobre, não mascara. Ele mostra com nitidez o que realmente importa. E essa nitidez assusta quem está acostumado a fugir de si. Viver com menos não é abrir mão de tudo, é abrir mão do que te enfraquece, do que não serve mais, do que pesa e não impulsiona. É um processo de honestidade radical. Você olha para cada coisa, objeto, relação, hábito, pensamento, e pergunta: isso ainda faz sentido? Isso me sustenta ou me adoece? Isso me aproxima de mim ou me afasta? E nesse processo, você começa a ver o quanto acumulou não por necessidade, mas por insegurança. Você não precisa de mais espaço, precisa de menos bagunça. Não precisa de mais tempo, precisa de menos distração. Não precisa de mais conteúdo, precisa de mais silêncio. O que falta na sua vida não é mais coisa, é mais presença. E a presença só se revela quando o ruído do desnecessário cessa. O menos exige coragem, porque ele te deixa nu diante de si mesmo. E muitos não aguentam o reflexo que isso traz. Preferem o consolo do excesso ao confronto da essência. Mas quem atravessa esse vazio encontra força. Força de sustentar uma vida com propósito, onde cada escolha tem direção, onde cada gesto tem alma. Existem pessoas que vivem com pouco e têm um brilho nos olhos que não se compra. Existe paz na simplicidade que jamais será encontrada no luxo, porque o essencial tem uma beleza que não precisa ser explicada. Ela se sente, se reconhece, se vive. Quando você carrega apenas o necessário, cada passo é mais leve, cada decisão é mais consciente, cada instante é mais verdadeiro. O paradoxo é claro: quanto menos você precisa, mais livre você é. Quanto menos você exige, mais grato você se torna. Quanto menos você se compara, mais você se encontra. Essa liberdade é silenciosa, mas profunda. Ela não chama a atenção, mas transforma tudo ao redor. Você não está tentando impressionar, está apenas vivendo, e isso, hoje, é revolucionário. Ser feliz no simples é escolher o menos como caminho de força, não de fraqueza. É entender que aquilo que você sustenta também te sustenta, e se te esgota, então é hora de soltar. É viver com intenção, com presença, com leveza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais claro. E quando há clareza, há espaço. E onde há espaço, há paz. O poder do menos está em permitir que você volte a ouvir o que sempre esteve dentro. Quando você para de correr atrás do excesso, começa a caminhar ao lado da sua verdade. E a verdade, essa sim, é suficiente. Como silenciar o supérfluo. Silenciar não é fugir, é escolher o que merece voz. O mundo moderno quer te convencer de que estar atualizado é sinônimo de estar desperto. Mas na prática, estar o tempo todo exposto, conectado, informado, é o que está te mantendo disperso. O ruído do supérfluo invade sua mente como uma tempestade constante. Não se trata mais apenas do que está fora, mas do que você deixou entrar. E quando o supérfluo entra, ele ocupa. E quando ocupa, ele domina. O silêncio que você procura não vai vir de um lugar sem barulho. Ele vai surgir quando você tiver coragem de dizer não. Quando você cortar as distrações que não te alimentam. Quando você parar de tentar preencher todos os espaços com estímulo. Você não foi feito para funcionar como uma máquina de resposta. Você é humano. E o que te sustenta não é velocidade, é clareza. E clareza só nasce no vazio que você vem tentando evitar. O primeiro passo para silenciar o supérfluo é perceber que ele nunca foi neutro. Cada distração te custa algo. Custa energia, atenção, foco, tempo. O excesso de notificações, de conteúdos rasos, de conversas vazias, de pensamentos repetitivos, tudo isso forma uma cortina que esconde o essencial. E o essencial não grita, ele sussurra. Por isso você precisa calar o barulho ao redor se quiser escutar o que importa. Epicteto nos lembra que há coisas que dependem de nós e outras que não.
tudo que está fora do seu controle não merece o seu desespero, mas você continua insistindo em se preocupar com o que não governa, com a opinião dos outros, com o ritmo do mundo, com o julgamento alheio. E é exatamente aí que mora o supérfluo, o que não te pertence, o que não te constrói, o que só te consome. A prática do silêncio exige ação. Não é contemplação passiva, é escolha firme. É abrir mão de certos hábitos, reduzir estímulos, rejeitar a obrigação de responder a tudo. É fechar abas, excluir excessos, limpar espaços, cortar acessos. É dizer não com serenidade, não porque você quer se isolar, mas porque quer se preservar. Preservar sua mente, sua clareza, sua presença. Um exercício estoico simples. Observe durante um dia tudo aquilo que interrompe sua paz. Não julgue, apenas observe. A cada notificação que surge, a cada pensamento que te leva para longe, a cada distração que te tira do momento, anote. Ao final do dia, você verá o quanto de sua energia foi sequestrada por coisas que não têm relevância real. E aí começa o processo de retomada. Retomar o controle do que entra. Retomar o direito de estar inteiro. Silenciar o supérfluo também é um gesto de amor próprio, porque quando você escolhe menos estímulo, você oferece mais espaço para si mesmo. Você passa a escutar seus limites, suas verdadeiras vontades, seu ritmo natural. E nesse ritmo, você descobre que muitas urgências eram só barulho, que muitas metas eram só imitação, que muitos desejos eram só reflexo e que a sua essência é mais simples do que pensava. Você não precisa viver reativo, não precisa estar disponível o tempo inteiro, não precisa saber de tudo, responder tudo, participar de tudo. O mundo continuará girando mesmo sem sua constante interferência. E sua alma agradecerá quando você escolher parar de tentar controlar o incontrolável. Ser feliz no simples é, em grande parte, a arte de saber silenciar. Silenciar não só os sons externos, mas os pensamentos que não contribuem, as preocupações que não resolvem, as comparações que não fazem sentido. Porque quando tudo isso silencia, o que sobra é presença. E presença é onde mora a paz. Hoje, escolha calar uma distração. Apague um excesso, recuse um ruído, observe o que acontece e perceba, o mundo não vai desmoronar. Mas dentro de você, algo vai começar a se reorganizar. E talvez, nesse pequeno gesto, você recupere algo que já nem lembrava mais como era sentir: leveza. A coragem de ser simples em um mundo barulhento. Viver o simples é ir contra tudo que te ensinaram. É escolher a leveza quando esperam de você força bruta. É desacelerar quando todos correm. É silenciar quando tudo grita. Não se trata apenas de preferir menos. Trata-se de sustentar essa escolha num mundo que premia o excesso, celebra o acúmulo e desconfia do silêncio. Porque quando você diz "isso basta", você se torna ameaça. Você rompe o ciclo. Você mostra que é possível viver de outro jeito, e isso incomoda quem ainda está preso. Ser simples hoje exige coragem. A coragem de dizer não, de não agradar todo mundo, de não correr por correr, de não fazer por fazer, de não justificar cada escolha. A coragem de parecer estranho, desligado, distante, quando na verdade você está mais presente do que nunca, presente em si, centrado, lúcido. Essa coragem não vem da revolta, mas da clareza. Você não briga com o mundo, você apenas não o segue mais no piloto automático. As pessoas vão tentar te puxar de volta. Vão dizer que você está se perdendo, que está indo devagar demais, que está deixando a vida passar. Mas o que elas não percebem é que você começou a viver de verdade só agora. Antes era só repetição, só reação, só sobrevivência. Agora, a intenção, a pausa, a profundidade. E isso não tem como ser explicado a quem ainda vive na superfície. Ser simples é viver com integridade, é alinhar o que você pensa, sente e faz. É não precisar esconder seu cansaço, fingir entusiasmo, exibir resultados.
É se permitir estar inteiro mesmo quando tudo parece fragmentado ao redor. O simples tem uma força que não se impõe, mas transforma. É como a água, calma, mas capaz de esculpir montanhas. Você não precisa provar sua força, precisa apenas não se trair. Você vai perder algumas coisas no caminho. O aplauso fácil, a aceitação automática, o pertencimento às correntes invisíveis. Mas em troca, vai ganhar algo raro: autonomia, clareza de mente, serenidade de alma, um sentimento de verdade que não depende de ninguém. E essa verdade é leve. Ela não carrega o peso das expectativas alheias, ela não exige espetáculo, ela apenas é. Muitos confundem simplicidade com desistência. Acham que você parou porque cansou. Mas a verdade é outra. Você não parou por cansaço. Você parou porque entendeu. Entendeu que correr não era o caminho, que vencer o jogo não valia o preço, que viver tentando agradar todo mundo é uma forma disfarçada de desaparecer. E você escolheu reaparecer, escolheu se recuperar, escolheu voltar ao que sempre foi seu, mas que havia se perdido no barulho. Você começou a enxergar o invisível, a importância de um dia tranquilo, a grandeza de uma conversa sincera, a beleza de uma tarde sem pressa, a profundidade de um momento sem distrações. Isso é simplicidade, estar inteiro no instante. E isso, hoje, é quase um ato revolucionário. Ser simples não é uma estética, é uma ética, é um posicionamento diante da vida, uma recusa silenciosa a se submeter ao ritmo imposto por um sistema que adoece. Você começa a escolher o que sustenta sua alma, não o que impressiona a plateia. Começa a cuidar daquilo que ninguém vê, mas que define tudo, seu mundo interior. E o mundo interior não precisa de muito para florescer. Precisa de espaço, de silêncio, de verdade. A vida sempre foi simples. Foi a pressa, o medo e o ego que a tornaram pesada. Quando você solta esses três, o caminho reaparece. Claro, direto, leve. E nesse caminho, você descobre que o que realmente importa nunca esteve longe. Estava só soterrado pelo excesso. Hoje, você já sabe como desenterrar. Já sabe como voltar. Agora, é só sustentar. E sustentar o simples é a forma mais elevada de sabedoria. Agora que o silêncio voltou, você consegue escutar. Não o barulho do mundo, mas o chamado que vinha de dentro e que há muito tempo você ignorava. Aquele chamado por descanso, por sentido, por leveza. Você tentou preenchê-lo com conquistas, com distrações, com movimento, mas ele continuava ali, firme, esperando o dia em que você teria coragem de parar. Esse dia chegou, e talvez pela primeira vez você esteja pronto para viver a vida como ela realmente é. Simples. Você não precisa de uma grande revolução. Precisa apenas de pequenos atos de presença. Menos ruído, menos correria, menos obrigação, mais intenção, mais silêncio, mais espaço. A vida sempre esteve tentando te mostrar isso, mas você não conseguia enxergar. Agora você vê. Agora você sente. Agora você lembra que a paz não está no fim da jornada, mas no jeito como você caminha. E o jeito mais sábio de caminhar é leve, atento, inteiro. Você já sabe o que fazer. Não com pressa. Não com peso, mas com firmeza. Comece hoje. Tire algo que não importa da sua rotina. Elimine um ruído. Diga não com clareza. Respire com consciência. Sinta o chão sob os pés. Lembre-se, o simples não te cobra. Ele te acolhe. Ele não exige que você mude o mundo, apenas que se recupere de tudo o que o mundo te fez esquecer. Você viveu tempo demais sob o jugo do que não faz sentido. Agora é hora de viver sob a luz do que é verdadeiro. A sua clareza vale mais que a sua aparência. A sua paz vale mais que sua agenda cheia. A sua essência vale mais que qualquer aprovação externa. Honre isso, escolha isso e sustente isso, porque essa escolha silenciosa, repetida todos os dias, é o que constrói uma vida que não precisa de aplausos, só de verdade. Do que você está disposto a abrir mão para finalmente respirar? O que você pode soltar agora,
para recuperar sua presença? Que parte de você precisa de menos para, enfim, florescer? Essas perguntas não têm resposta pronta, mas têm poder. E se você levar isso com você, o caminho já começou a mudar. Deixe nos comentários o que você vai eliminar da sua vida a partir de hoje. Escreva. Não para mim, mas para você. Para afirmar sua escolha. Para marcar esse ponto de virada. E se esse vídeo te lembrou de algo que você havia esquecido, se ele te trouxe de volta para dentro, inscreva-se, porque aqui a gente caminha mais leve e mais longe, juntos, em silêncio e com intenção. Conte comigo nesse processo.